Chegou ao fim a primeira participação no Launchpad da Biswap. Nesse vídeo eu vou te mostrar os resultados e dizer como que foi essa primeira experiência que a gente teve na Biswap. E além disso, a gente conversar um pouquinho, será que dá para fazer bastante dinheiro nesse Launchpad? Dá para a gente ganhar bastante dinheiro como a gente observa em outros Launchpads por aí? A gente vai discutir durante esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você acompanhar nos seus próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda muito. Pessoal, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar também um tutorialzinho para quem é novato aí, que eu gravei, tá? Tanto o processo de compra como o processo de coletar os tokens eu gravei e vou deixar na tela aí no finalzinho do vídeo. Eu vou passando algumas informações enquanto a gente conversa também sobre essa primeira participação aqui no Launchpad da Biswap. Pois bem, bom, a princípio, a gente teve uma participação, você está olhando a minha tela, a minha participação, tá? Mas a gente teve uma alteração de última hora, foi mais ou menos, avisaram ali com 1 hora de antecedência, mais ou menos, que não seria mais o USDT e seria BSW para comprar os tokens na pré-venda, o que já é, a configuração principal do projeto já visa utilizar o BSW, mas até então a gente utilizaria o USDT, inclusive eu estava na correria, não vi aquele Twitter, não vi aquela informação, e aí cheguei aqui e fui comprar com o USDT e tinha sido alterado para o BSW, mas todo mundo teve tempo para comprar, por quê, pessoal? Pontos a se observar. A pré-venda ela começa naquele horário estipulado e ela dura todo aquele horário que está programado para acontecer. Então você tem tempo para comprar. Não é porque atingiu o mínimo necessário, por exemplo, $300, $900, que ela para, ela continua. E aí a gente tem alguns pontos a observar. Primeiro, eu vou mostrar o resultado para vocês. Pessoal, fez 2 vezes, tá? Para quem está curioso, fez 2 vezes. O preço de compra era de 12 centavos, eu consegui vender os meus tokens a 25 centavos, garantindo aí 25, 26, não sei, alguma coisa assim. Consegui garantir, então, 2 vezes neste Launchpad. Mas tem um ponto interessante, negativo, talvez. Vamos lá. Bom, na primeira pool liberou apenas 57 BSW, vocês podem ver aqui o máximo, então eu depositei 57 BSW aqui e depositei 60 BSW aqui. Como essa primeira IDO arrecadou incríveis 50 milhões de dólares, tá, em BSW, o que aconteceu? O que eu falei para vocês, de ponto negativo de todo mundo participar, de não ter limite, etc. É dividido, então, entre todo mundo. Você recebe de volta os tokens BSW que não foram usados, como vocês podem observar aqui. Em compensação, você não consegue comprar aquilo que você deseja. Tá? O total que eu consegui coletar foi de 81 tokens e o total que era para conseguir era bem superior a 300 ou 400, tá? Vai ficar aí na imagem aí para vocês verem depois. Então esse é um ponto bem interessante, tá? Então a gente tem esse resultado, deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês. Neste momento estamos em 21 centavos, tá, pessoal? Nesse momento estamos em 21, 24 centavos do preço do token. Dá para a gente observar que neste momento ainda faria 2 vezes, e aqui já faz horas já que a pré-venda ela foi finalizada, ou seja, mesmo com todas as vendas do pessoal da pré-venda, ele está se mantendo num preço bem interessante para você vender. Aqui tem um ponto interessante. Muita gente criticou porque não multiplicou 10 vezes, não fez 5 vezes. Pessoal, dificilmente vai fazer. Por quê? Diferente dos outros Launchpad, você não coleta a 10%, por exemplo. Não é liberado 10%, é liberado tudo. Então você pega tudo aqui e já pode vender. Então como que o preço vai segurar? Ele não segura, ele não consegue segurar. Automaticamente ele vai corrigir. Aí vai de você. Se você acredita que aquele projeto tem potencial para, no futuro, atingir preços 10 vezes o que você gostaria, por exemplo, você segura, simplesmente segura. Por quê? Porque assim que ele termina a pré-venda, depois de algumas horas, ele chega a pool e chega também farm para você fazer aqui na Biswap. Então você pode dar uso para esses tokens, criar uma renda passiva, dependendo da quantidade que você tenha conseguido comprar. É um valor interessante para você ganhar token BSW, então. Tá? Então você pode, neste caso, apostar a longo prazo, mas aí vai de você. Na minha opinião, na minha humilde opinião, 2 vezes, ou melhor,
100% sobre o que você conseguiu ganhar, é maravilhoso, cara. É maravilhoso porque a gente coleta tudo aqui. Isso é um ponto, na verdade, mais positivo do que negativo. Porque imagine, por exemplo, você participar de um Launchpad que faz 10 vezes, mas você só recebeu ali 5, 10% daqueles tokens. E aí você tem que aguardar, por exemplo, 3, 4, 5 meses para você receber o restante daqueles tokens. Quem te garante que aquela cotação, por exemplo, daquele token não vai ter derretido e derretido bastante? Então, eu considero essa opção aqui bem interessante e 2 vezes nessa primeira pré-venda aqui para mim foi um valor espetacular, o que sim responde a nossa pergunta, dá para fazer bastante dinheiro, porque 100% em cima de uma aplicação em apenas algumas horas é maravilhoso. Então, dá para fazer dinheiro sim. Cálculo aí, mais ou menos aproximado de nessa pré-venda, usando esse exemplo, quanto a gente precisaria ter aplicado. Se você aplicou bastante dinheiro, deixa nos comentários também para a gente ver, analisar e ver quanto você conseguiu comprar, aí para a gente ter uma noção então mais ou menos. A minha próxima participação, já vou adiantando para vocês que vai ser com $1.000, tá? Eu fiz essa com 200 porque eu queria testar como ia ser o formato, como ia funcionar, tudo certinho, e também trazer uma experiência mais próxima da realidade da maior parte das pessoas que geralmente aplica pouco e você está certíssimo, aplica pouco dinheiro mesmo, porque tudo é arriscado no mercado de criptomoeda. Então, foi uma experiência muito, muito positiva. Nós fizemos, então, este valor, já mostrei para vocês os resultados, consegui coletar 81 tokens, que, se fosse vender agora, só um exemplo para vocês, tá? Então, se a gente fosse vender agora esses 81, né, daria $19, para vocês terem uma ideia, tá? Daria $19, então, é um valor bem interessante, bem razoável dessa participação aí. Mas eu vendi quando dobrou meu capital, era a minha intenção. Na verdade, eu não esperava que dobrasse, eu esperava que desse ali uns 30%, 50%. Eu já estava pensando, já estava cogitando a vender nesse valor. Mas quando eu dei uma olhada, o gráfico não dá para a gente olhar, mas eu vi que o preço estava querendo ficar próximo de 2 vezes, eu falei... Pensei comigo, bateu 2 vezes eu vendo, porque 2 vezes já está maravilhoso. E foi o que eu fiz, a 26 centavos, 25, 26 centavos, eu fiz a minha negociação. Bom, qual a experiência que fica agora? Uma experiência muito positiva, tá? Muito positiva, mas, pessoal, uma coisa interessante. Esse detalhe aqui, a gente sabe que essa opção ilimitada, ok, você vai chamar milhares de investidores, arrecadou 50 milhões, perfeito, tudo 100%. Mas essa opção limitada aqui, né, uma crítica aqui, uma crítica construtiva. Por que, por exemplo, não deixar esta opção de pool limitada para quem faz staking do BSW, né? Para quem é investidor da Biswap, por exemplo. Aí você tem uma alocação garantida. Por exemplo, eu consegui alocar 57 BSW. Por que não me garantir, então, todos os tokens que eu conseguiria comprar aqui? Que seria aí um total de 200 a 300 tokens nessa pool aqui. Seria bom demais para o investidor da BSW, para o investidor da Biswap, né? Eu acho que é um ajuste aí que eles podem pensar nisso no futuro, isso dá um uso bem interessante para o projeto, as pessoas vão investir mais no Biswap, deixar ele bloqueado em staking, deixar ele em stake ali rendendo e ao mesmo tempo participando dessas pools. Eu acho que garantir um pouco o investimento do investidor, pelo menos em uma dessas pools, seria bem interessante. Agora, para a limitada, eu concordo com esse modo. Tá ok, tá tudo certinho. Arrecada bastante dinheiro, só que esse dinheiro volta para as pessoas. O projeto vai receber somente o que ele visava arrecadar, certo? Este valor volta para o investidor. Então, ele volta para quem investiu, dividido, então, divide somente essa arrecadação, somente esses tokens aqui, que é dividido entre todos os investidores, certo? E com base também numa quantidade que você aplicou. Então, a gente vai aplicar $1.000 na próxima pré-venda para ver quanto a gente vai conseguir comprar e aí a gente vai compartilhar os resultados com vocês também. Outro ponto que eu considero, na minha opinião, negativo é em relação ao contrato. A gente teve que buscar esse contrato lá no grupo do Telegram. Eu acho que, assim, o contrato ele já tem que estar à disposição do investidor antes, certo? Na minha opinião, estou falando a minha opinião, acho que o contrato, por exemplo, deveria estar no Twitter do projeto, lá no Twitter fixado, para a pessoa já ter acesso àquele contrato antes, liberou ao público em geral, ele já vai lá, tenta vender entre os primeiros, quem sabe não consegue fazer 10 vezes se ele vender entre os primeiros, né? Por que não? Mas eu acho que assim, falta o contrato. Esse daqui não é o contrato do projeto em si, esse é só o contrato ali que participou da pré-venda, certo? Esse não é o contrato, se a gente verificar aqui, ó, você pode ver que ele não é o contrato do projeto, certo? Então é um ponto bem interessante que eu gostaria, falando por mim, eu gostaria
gostaria mesmo que tivesse a opção do contrato aqui na pool, direto na pool, que seria interessante. Algo que a gente tem lá na Avalanche, por exemplo, ou que pelo menos tivesse no Twitter oficial do projeto ou no Twitter da BSW, da Biswap, né, para que todos tivessem a oportunidade de vender ali pelo menos 10 vezes ou algo parecido. Mas, né, além disso, eu acho que, assim, a gente não pode criticar demais porque é a primeira IDO. Então tem muita coisa para ser ajustado ainda. E como foi a primeira participação, o primeiro projeto que passou por aqui, a experiência foi positiva demais. Agora, outro ponto interessante. Pessoal, olha só. Eu, inclusive, continuo com a mesma visão do último vídeo que eu trouxe para vocês sobre a BSW. Região boa de compra, na minha visão, é essa daqui, ó, por volta de 80 a 1 dólar. 80 centavos a 1 dólar. Olha só, dia 5 de dezembro, há 5 dias atrás, ela bateu ela encostou nesses 1 dólar. Por que não poderia encostar de novo, tá? Então, assim, região de 1,30, dá para fazer uma parcial, dá para fazer uma parcial sim, sempre olhando o mercado, mas na minha opinião, região de 1 dólar é quando eu quero encher o carrinho de token da Biswap para, então, participar dos próximos Launchpad. Lembrando que eu já estou bem posicionado em Biswap lá na pool da Biswap, mas eu quero comprar mais para participar dos próximos lançamentos, certo? Então, continuo com a mesma opinião do gráfico da Biswap. Região de 80 centavos a 1 dólar seria uma região perfeita para adquirir BSW. 1,30 dá para fazer uma parcialzinha, sempre olhando e vendo se você de fato acredita no projeto. Se você não acredita, não quer participar do lançamento, cara, não compra, tá? Você não tem motivo nenhum para comprar. Tem muito projeto aí que você pode acreditar, que você pode confiar. E aí você está muito mais tranquilo, você dorme tranquilo, você não se preocupa, tá? Só investe em projetos que você acredita. Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês. Primeira experiência, tudo certinho, o tutorialzinho ficou aí na tela para vocês acompanharem. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, acompanhe a gente no Twitter, acompanhe no Instagram, Telegram e etc. Fiquem bem!